quase todas as matérias. Fui monitor de um monte de matéria também na Católica. Eu tinha 2 estágios, porque na época permitia ter 2 estágios. Então eu tinha um estágio pela Católica, tinha um estágio fora. Tipo aluno de 30 créditos. E tipo, pô, ajudava da medida que podia, né? Na época do ensino médio, quando eu morava em Uberaba, a época do CD, eu vendia CD, gravava, fazia coletânea. Você gostava... Eu nem escutava rock, não escutava nada, só que a galera gostava muito. Eu baixava as músicas lá, tudo, fazia o CDzinho pra pessoa, a galera queria. Tá ligado, né? Exatamente. Então vendia muito CD, porque a galera, tipo, não queria fazer isso. E assim, o fato, meu tio morava nos Estados Unidos, eu tinha acesso às coisas muito antes. Então, tipo, em 93, 94, eu tinha um IBM grandão em casa. Meu Deus, então tu era o único, tá? Então assim, porque ele mandou, eu tinha computador, então... disquete, né? Eu sou da época do disquete. Meu primeiro computador tinha disquete ainda. Tinha um negócio entrado de disquete. Você vai instalar um joguinho, era uma caixa de sapato de disquete pra você instalar. Era tipo 112 disquete pra você instalar um jogo. Né? Tipo, era mais ou menos isso. E internet. O pai não gostava de que gastava internet, o pulso, né? Você pagava por pulso, era só final de semana, aquele barulheira danada, velho. Era terrível, né? Tipo, em casa... Não, só da época o pai trancava telefone, que tinha cadeado. Meu Deus do céu. E aí, olha só o que a gente descobriu. Se você quiser ligar num telefone normal, esses de casa, aquele sinalzinho, não sei se vocês sabem disso. Se você bater nele, ele é o tom de ligação. Então, tipo, por exemplo, meu pai trancava o telefone, aqueles de discar, né? Aí não tem um negocinho que você põe? Sim. Se você bater assim, ó, eu quero o número 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. A gente ligava assim. O 0 era 10. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 era 10. Aí o 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você discava, pô, normal. Nossa, mano, que missão pra ligar pra alguém. Aí chegava a conta, meu pai falou assim, ué, mas cadê? Diminuiu a conta? Como é que vocês estão conseguindo ligar o telefone? Tá trancado. É um jeito. Mas aí a gente sabia disso porque a gente tinha computador e internet. Então a gente tinha informação que pegava nos Estados Unidos, né? Tipo, você achava nos Estados Unidos essas coisas. E, velho, era terrível, né? Tipo... Eu tava vendo uns negócios justamente desse avanço e eu tava vendo um negócio seu que você que colocou o Wi-Fi na faculdade. Isso. Eu queria até entender como é que foi isso. E até entender um pouco do lance desse lance de ficar indo e voltando dos Estados Unidos. Como é que isso influenciou? Cultural, como é que isso influenciou assim, em você? Quando eu entrei na faculdade, foi em 2005, né? Quando eu entrei na Católica. Eu cheguei em Brasília no meio do ano e eu entrei. Meus pais já moravam nos Estados Unidos. Meus pais foram para os Estados Unidos para trabalhar na época que os brasileiros iam para lá, tudo ganhar dinheiro. Teve uma febre mesmo. Isso. Aqui. E meus pais ficaram 9 anos lá. E aí já tinha alguns anos que eles já tinham uns 2 anos, sei lá, que eles tinham ido já. E aí, quando eu entrei na faculdade de Relações, surgiu uma excursão com a galera da Federação do Brasil de Relações Internacionais para conhecer os 3 poderes, né, nos Estados Unidos, que era ir para Washington, conhecer as instituições governamentais, Boston, as faculdades, né, dos Estados Unidos, e Nova York, que era conhecer o centro financeiro. Meus pais moravam em Nova York. Então foi o útil ao agradável aí, fazer uma viagem e já vou pela primeira vez para lá, meus pais estão lá. E aí, pô, foi minha primeira viagem, eu cheguei, quando a gente já chegou em Washington, cheguei direto lá, então tive uma vivência de estágio governamental, em 2005, 2006, uma coisa assim. Cara, pra mim foi assim, surreal, né? Outro mundo, choque, né? Porque, pô, em 2005 era muito discrepante, né? A informação chegava, o filme chegava no Brasil 3, 4 anos depois. Meu Deus. Era tipo assim, você assistia lá e era de fato 3, 4 anos depois chegava aqui. Olhando então, pra realidade hoje é uma loucura. Eu falo que a discrepância, assim, era de tipo... 4 anos. A diferença... Não, de filme, né? Porque outras coisas, eu falo que a diferença às vezes era 6, 7 anos. Tecnologia, tipo, a gente fala de podcast aqui, é isso aí. O tempo que já tá inserido na cultura lá é mais ou menos, tipo, 5, 7 anos antecipado ao que a gente tá vivendo no Brasil. Agora. O boom do podcast aqui no Brasil é muito depois do boom que rolou nos Estados Unidos. A gente segue essa... Não, e é assim, eu vi umas coisas que, pô, a primeira coisa é aquela coisa do fast food, né? Você chega lá, aí cheguei no Burger King na época, aí o cara, você quer tudo grande?
Aí eu falei, sim, tudo grande. O grande deles é grande, é a coca de 1 litro, a batata é um saco de pão. A parada é absurda, né? Tipo, não é igual no Brasil, é grande, aí aumenta mais 2 batatas, né? Não é? Então, pô, aí você já começa a olhar, é muita informação. O Washington é uma cidade muito parecida com Brasília, muito parecida, Sério, o estilo, cara? é o centro de Washington. A diferença é que a gente tem uma esplanada com um monte de ministério. Eles têm uma esplanada com um monte de museu. E os órgãos governamentais estão atrás da cultura, né? Tipo, atrás dos prédios. Nossa. Então é como se você andasse na esplanada e só tivesse museu da aviação, museu... Todos os tipos... né, vários tipos de museu nas laterais. E aí você tem as instituições governamentais na rua de trás. Por atração turística. E assim, é totalmente diferente, né? O centro. Mas assim, é uma cidade que você tem que andar bastante. É tipo Brasília, você tem que ter carro, é tudo longe, é a mesma coisa, assim, né? No centro. Só que é uma coisa diferente. Você entra no museu, pô, tem uma caixa de acrílico gigante. Isso eu tô falando de 2005, né? Uhum. Tem uma caixa de acrílico gigante com um monte de dinheiro lá dentro, que a galera dá de doação. Né? A diferença é que, tipo, você dá o dinheiro e depois você volta, tem uma coisa nova de fato ali, tem uma gestão, aquela parada é totalmente diferente. Então, é reinvestido de verdade. Era muito choque. Eu cheguei no metrô, o metrô que chegava perto do Pentágono. Pô, é porque na época, né, os Estados Unidos tem muitas coisas de carpê, né? Carpete, sei lá como é que fala. Uhum. Que tudo tinha, né? Hoje os hotéis estão tirando porque isso é uma coisa velha, dá fumo, mas antigamente era o conceito Qualquer dos lugar, Estados Unidos era sempre você ter isso na sua casa, em todo lugar. Uhum. Pô, e o metrô tinha carpê. Cara, o metrô. Aí eu cheguei na estação do Pentágono, assim, aí tem a faixa amarela, todo mundo respeita, né? Quando você pisa na faixa, o cara vai falar, atenção, tira o pé da faixa amarela. O cara, sei lá de onde que ele tá vindo, aquela força. Ele tá vigiando ali. E aí, tipo, aí daqui a pouco tipo, o trem amarelo tá chegando, aí pisca o trem amarelo, as luzinhas tudo amarelinha. Você pensa, eu fiquei doido, né? Eu tô num filme, mano. Tipo, que loucura é essa? Então, enfim, isso foi Washington. Aí a gente foi pra Boston. Aí eu visitei Harvard, visitei várias outras. A gente teve algumas palestras como se fosse aula mesmo lá. Então, aí, pô, eu cheguei em Harvard, aí que começou a história do Wi-Fi do notebook, né? Cheguei, sala estádio, né? Todos em degrauzinho, gigantona, galera assistindo aula. Ninguém com papel e caneta. 2005. Ninguém. Meu Deus. Todo mundo com laptop na mão. Nada de caderno. Microsoft OneNote, que era tipo um fichário, né? Uhum. Praticamente é um caderno aquilo ali. E aí eu não tava nem mais olhando, eu não tava olhando mais o que o cara tava falando sobre geografia política. Caramba, que tava lá. Né? Eu tava vendo assim, cada coisa, cada detalhe. Eu sempre fui muito nacionalista. Muito. Desde pequeno. Então, quando meus pais teve a hipótese de trabalhar nos Estados Unidos, eu poderia ter ido com eles. Né? Sei lá, eu poderia ter ido e ficado lá. Uhum. Talvez hoje eu estaria milionário, mas... E aí eu não fui. Então, mas eu sempre tinha essa coisa depois, né, de anos que eu fui para os Estados Unidos, de ir para lá e trazer para cá. Eu sempre fui muito Brasil. Sempre de trazer para cá. Eu sempre fui. Quem me conhece sabe disso. Né? Eu nunca tive essa vontade de ficar lá, de N oportunidades que eu tive. Enfim. E aí, então assim, começou ali, né, tudo observando. E aí eu conversei do meu jeito, né, eu não sabia muito inglês. Assim, a galera toda sabia muito. Na verdade, a galera que foi era muito elitizada, a galera que foi nessa viagem. Eu era o mais de boa ali. Uhum. Então, a galera já falava inglês, já não sei o que, parará. Eu tava lá viajando, né? Tipo, curtindo do meu jeito, mas aprendendo tudo. E aí, conversei mais ou menos com até era um asiático, não lembro se ele era chinês, coreano, que estudava. E ele falou, pô, chega o final da aula aqui, a gente troca, já manda um e-mail, pá. Você tem a aula, você digitou tudo lá, já manda pro outro, sabe? Aquela troca de informação já, pô, falei, caralho, velho. Mano, que eu tô, velho. Aí depois fui pra Nova York, aí, meu Deus do céu, Nova York, você fica louco, assim, tipo... Pô, ali é o choque de informação mesmo, ali é informação. Comparativamente, aí até abrindo um parênteses aqui, acabei de estar lá, eu fui o mês a gente tá em... Novembro. Foi outubro? Acho que foi setembro, outubro que eu fui, até esqueci. Setembro pra outubro eu estive lá agora. E assim, se eu for comparar, meu Deus, Nova York foi destruída. A pandemia acabou com a cidade. Sério? Então assim, muita loja fechada, muita mesmo.
praças que você... Antigamente tinha uma praça lá que eu gostava muito, que era 14. Cheia de mendigos, cheia de gente pedindo. Terrível, não dava nem pra você andar na praça. A gente tá vivendo uma crise mundial, né? Então assim, muita loja fechada mesmo. As lojas não tem numeração de coisa. Você vai comprar, não tem. Então é melhor você pedir na internet. Tipo assim, roubo. Aquelas regras lá, acho que da Califórnia, de até $900, não sei o que. A gente viu isso dentro de uma loja na Quinta Avenida. Então o cara chegou, eu fiquei assim, pasmo, porque eu nunca vi roubo dessa forma. Uhum. 2 caras entrou, passou a mão todinha na prateleira, ficou lá pegando, caiu no chão, ele pegou, saíram, ninguém fez nada, ninguém chamou ninguém, tipo assim, uma coisa bem... Cara... então assim... A galera que vai pra Nova York fala muito isso, que lá é muito... Agora tá muito... Tipo, eu tô vendo uns podcasts que a galera fala exatamente lá e é exatamente isso, tipo... Meu Deus, Nova York tá um caos, Nova York é um caos. Nada contra as drogas, mas assim, como foi liberado a cidade inteira, maconha... Todos os lugares, todos sem pudor, assim. Qualquer lugar, qualquer momento. Seja tiver criança próxima ou não. Tipo assim, a cidade inteira. Assim, tem umas regiões que estão bacanas, mas assim, eu tomei um choque. Porque eu fui muitas vezes pra Nova York. Sei lá, já é a 9ª, 10ª vez que eu vou pra Nova York. Eu sempre passava as férias lá, então eu terminava a faculdade. Eu, tipo, passava novembro, dezembro, janeiro em Nova York. Passava lá, eu trabalhava, passei cachorro, fiz já várias coisas lá, então... O cachorro dá dinheiro lá, mano. Então, assim, eu juntei um pouco de dinheiro no final de faculdade, uma experiência que eu tive lá, depois eu chego e conto. Mas, então, assim, só abrir um parênteses aí, né? Vamos voltar pra antes. Só um questionamento. Você acha que... Só porque você falou justamente em questão da legalização. Você acha que foi por causa da pandemia, pensando que Nova York é muito uma cidade turística e você cortou, tipo assim, um período muito forte de transição de pessoas lá que gerou tudo isso? Ou você acha que tem a ver com também o negócio da legalização? Não, a legalização é só uma coisa a mais dentro que tá na cidade, assim, que pra mim é novo, né? Entendi. Mas a legalização é até uma tentativa de dar um up na economia, né? Não, da cidade. Assim, cara, não sou contra, mas eu acho que tudo em excesso ou tudo sem regras é ruim. É a mesma coisa que você... existe lugar que você pode fumar e existe lugar que você não pode fumar. Se eu começar a fumar aqui dentro, eu tenho que ter respeito com outras pessoas que não fumam. Exatamente. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Você quer liberar algo... Viver em sociedade, né? Você tem que começar a aprender. E as pessoas... Pô, o cheiro é mais forte... É tudo, então assim, não tô contra. Falando assim, o ambiente ficou perturbado. Pra quem não fuma, é um então, saco assim, mesmo, tem um cheiro mais forte, então você tem que tomar cuidado, tem que ser, tem que ter as áreas, enfim. Isso é só um ponto, tá? Não é ter contra, né? Porque senão depois a internet, então, a galera já começa. Mas assim, eu falo que é o jeito que tá, então mas isso foi um processo, não tem nada com pandemia, nada. Nova York, inclusive Nova York, na verdade, sofreu muito. Minha prima mora lá, meu tio mora lá. Esses últimos 1 ano e meio, 2 anos, os imigrantes sofreram muito, porque não tinha trabalho, né? Então, essa questão de roubo, essa questão, infelizmente, aumenta, porque as pessoas precisam sobreviver, elas não têm, enfim, a necessidade faz... o leão rugir, entendeu? Não justifica, mas acontece. Então... eu vi essa realidade, assim, eu fiquei um pouco em choque, a realidade que você não via isso, né? Tipo, não era uma coisa... Porque Nova York teve uma época... Pô, eu fui várias vezes... Nova York viveu no passado, até antes da gente, o tolerância zero, né? Na cidade, né? Teve eu nem lembro, não sei a história direito, mas que foi tudo era cadeia, tudo era preso. Eles organizaram, de fato, a cidade, porque ela vivia um caos há muitos anos atrás. Então, eu só tomei um choquezinho, porque isso foi um pouco discrepante. Mas enfim, vamos voltar para 2005.